Salve, salve família, Ferreira Trenda na área, trazendo mais um videozão pra vocês. E hoje, rapaziada, eu vou trazer um vídeo específico sobre um assunto, mas eu vou abordar, no geral também, como eu sempre faço, sobre o meu operacional. Eu vou estar operando aqui ao vivo com vocês e vou estar explicando o motivo de cada entrada. Mas eu fiz uma caixa de pergunta lá no Instagram e pedi para vocês me darem opiniões do vídeo que vocês queriam que eu postasse hoje. E agora são 8h20 da noite e eu tô gravando um vídeo específico desse amigo aqui, ó. Vou deixar por algum lugar daqui da tela o que ele pediu para me gravar. Era um vídeo explicando sobre como eu utilizo o MACD. Então eu vou botar o MACD na tela, vou explicar como que eu utilizo, o que eu analiso para pegar operações olhando em confluência com o MACD. Lembrando, rapaziada, eu não utilizo apenas o MACD para tomada de decisão nas minhas entradas. O MACD ele é só uma confluência a mais. Então é isso que eu vou passar para vocês hoje. Como utilizar o MACD como uma confluência a mais nas suas entradas, fechou? Então fiquem até o final do vídeo, que no final do vídeo eu não vou falar já no início, né, rapaziada? Então eu vou ir explicando ponto a ponto. Na verdade, o que eu vou fazer? Vamos lá. Vou explicar para vocês como que funciona, como que eu utilizo, e daí, conforme for passando as operações, eu vou tentar sempre pegar operações que estejam em confluência com o MACD, para explicar para vocês, ó, rapaziada, eu peguei essa entrada porque o MACD aqui estava interessante e mais a análise gráfica ali que tem que ter, não adianta, rapaziada, indicador nenhum, escuta bem o que eu estou falando para vocês, indicador nenhum vai te dar precisão de entrada, vai te dizer para onde você tem que pegar a sua entrada, você tem que saber analisar isso aqui, ó, você tem que saber analisar o gráfico, senão você não adianta, você não vai conseguir ter uma assertividade boa dentro do mercado, quem te vende isso está te mentindo, fechou? E vamos lá, rapaziada. Deixa eu abrir aqui. Na verdade, vamos rodar a vinheta. Roda a vinheta aí. Daqui a pouco a gente volta. Ó, agora vamos lá, rapaziada. Voltamos. Deixa eu abrir já o MACD aqui na Pocket. Fechou? Hoje o vídeo vai ser na Pocket, então eu vou explicar para vocês na Pocket. Funciona da mesma forma, tanto na Cotex como na Binola, ou em qualquer outra corretora que vocês operarem. É só vocês botarem as mesmas configurações aqui, caso de vocês venha com a configuração errada, fechou? Então vamos vir aqui no MACD, você vai vir aqui no pontinho e vai ver se o teu MACD está no período rápido 12, que é o padrão. Eu uso o período padrão do MACD, 12, 26 e 9, fechou? É isso, rapaziada. Agora o que a gente vai fazer? A única coisa que a gente vai fazer é alterar aqui a cor. Por quê? Ele vem ao contrário. Então a gente vai botar vermelho aqui e verde aqui. E vamos guardar. Que aí o vermelho entra em venda. Tanto faz, rapaziada. Vocês que sabem. Eu prefiro utilizar assim. Que aí quando ele cruza a média eu sei que está iniciando uma reversão e vice-versa. Vou explicar já para vocês como que vocês vão estar utilizando o MACD. Aqui já tem um belo exemplo do MACD atuando. Ó, mercado tendência de alta. Quando o mercado está em tendência de alta, vocês vão verificar sempre que o MACD ele vai estar afastado. Ó. A média compradora ela vai estar em cima e a média vendedora ela vai estar embaixo. Fechou? Então estamos numa tendência de alta. Vocês podem olhar também o volume. Ó, quando começa a entrar volume de venda, é porque o mercado está perdendo força. Então possivelmente ele vai ter um candlezinho de correção. Volume comprador, tem gatilho de entrada? Você pode entrar comprado, que ele vai dar continuidade. O MACD ele nada mais indica do que o volume no mercado. Então tá com o volume forte de compra aqui. Fechou? Então, ó, mercado em tendência de alta. O que eu ia explicar para vocês aqui é sobre a reversão agora em cima do MACD. Eu falei para vocês que estava acontecendo agora, certo? E tá acontecendo. Olha aqui, ó. O MACD, ele começou a aproximar as médias, ó. Começou a aproximar uma da outra, começou a perder volume aqui comprador. Quer dizer o que, rapaziada? Vai entrar venda no movimento ou vai consolidar. E aí a gente não trabalha mais com compra no fluxo. A gente pode trabalhar com compra? Pode, mas na consolidação. Ó, mercado consolidado tende a romper aonde aqui, rapaziada? Tende a romper topo, sempre rompe a favor da tendência. Mas se vocês perceberem que tá entrando volume de venda no MACD, aqui no caso não tá entrando volume de venda. Ó, tá candles compradores ainda, tá? Volume comprador. Volume baixo comprador? Sim, mas ainda tá com volume comprador, não começou a entrar volume vendedor. Então, por isso que o mercado consolidou. Ele não tá com volume para romper, não tá com volume comprador forte para romper, mas também não tá com volume forte de venda para iniciar uma reversão de movimento. Então, fiquem atentos nisso aí. Fechou? Então, vamos lá.
Aqui o que está acontecendo? Quando o MACD começa a aproximar essas duas médias dele, quer dizer que o mercado está perdendo força. Ao mesmo tempo que ele começa a aproximar, você vai perceber que ele vai começar a perder força aqui, ou ele vai perder força, ou ele vai começar a aparecer, no caso aqui, a gente estava na tendência de alta, volume de compra, ele vai começar a aparecer esses volumes de venda aqui, ó. E aí quer dizer que o mercado está perdendo força. Então vocês já vão ficar atentos na hora de pegar o fluxo, fechou? Aqui possivelmente vai ter uma reversão de movimento. Então a gente não pega fluxo em reversões de movimento. O que a gente aguarda? A gente aguarda o MACD cruzar essas médias aqui. MACD fez o cruzamento das médias, ele fez aqui, ó, consolidou, rompeu, fez pivô e rompeu novamente. Rapaziada, iniciou a reversão. Cruzou média aqui no MACD, começou a entrar volume de venda, acabou, fez o rompimento aqui do pivô, voltou para retestar, você pode entrar vendido, rapaziada, que é lindo demais. Aparecendo no cenário correto, que é o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui na hora das operações. Os cenários que vocês podem pegar com o MACD explicando o motivo, qual o padrão de candle que apareceu, qual o rompimento, região de o preço iria buscar, alvo de preço, entrega futura e afins, fechou? A princípio agora só a explicação mesmo do MACD, como que eu utilizo. Vamos achar aqui outro exemplo, ó. Aqui, o que aconteceu aqui, rapaziada? MACD apontando alta, começou a perder força, entrou venda. Ó, entrou venda, tá vendo que vocês estão vendo aqui, ó? Entrou venda, deixou topo menor que o anterior. MACD cruzou, rapaziada, exatamente aqui, ó, tá vendo? Nesse candle aqui veio o candle de força, pum, apareceu o próximo candle, o MACD já estava cruzando. Então aqui, ó, rompimento dessa região, a gente já tem fluxo. Ombro, cabeça, ombro, candle de força, a gente já poderia pegar um fluxo aqui. No próximo candle, Ferreira, poderia? Poderia, mas ficaria arriscado por quê, rapaziada? Primeiro reteste na região de pivô. Mesmo o MACD cruzando, a gente percebe que não está entrando volume de venda aqui. Na verdade até tá, porque meu MACD está ao contrário. Agora que eu vi aqui, ó, isso aqui que eu mudei, ele mudou a cor ali do MACD. Então vamos voltar, eu tinha que ter mudado a linha. Eu mudei errado aqui, ó. Aí agora sim. Agora sim. Não, na verdade vamos deixar no padrão para vocês não se confundirem. Ó, eu vou remover ele e vou botar no padrão, porque senão eu vou acabar confundindo a cabeça de vocês aí. Ó, vamos lá, no padrão. Começou a entrar volume de venda aqui no MACD, ó, volume forte de venda, só que estava numa região de reteste, primeiro reteste da região de pivô, que é o pullback ali. Beleza, corrigiu o pullback, segurou venda em cima da região aqui de pullback, onde teve o pivô, confirmou o quê? A reversão de movimento, que o MACD já estava apontando. Confirmou a reversão de movimento, candle de força, rompendo aqui posicionamento, a gente tem venda aqui no próximo candle buscando pivô ou buscando 50% do candle. Fechou? Então pegamos venda aqui já, mais uma vitória, tranquilo demais. MACD apontando venda forte, beleza? Aqui ela fez um rompimento. Com esse candle que a gente ia pegar, rapaziada, jamais. Não foi um candle interessante para pegar a operação. Por quê? Deixou entrega futura, Ferreira? Beleza, deixou entrega futura. Mas ele estava em cima desse ponto aqui ainda. Ó. Que é o que, Ferreira? Isso aqui é um ponto de defesa. Então, ponto de defesa, simetria, não tem operação. Não foi padrão de candle de continuidade, então a gente não pega a operação. Nasceu com gap também, já não gosto tanto. Então, aí que eu não pegaria a operação mesmo. E aí, o que aconteceu aqui já, rapaziada? Iniciou o movimento de alta, ó, tendência de alta, voltou para tendência de alta, MACD começou a apontar a compra, mas ainda não tinha feito o cruzamento das médias aqui. Pode pegar a entrada sem fazer o cruzamento? Pode, rapaziada. Se aparecer padrão de candle, igual apareceu aqui o spinning top, a gente pode sim pegar uma continuidade quando volta para retestar aqui 50% do candle ou região de pivô. Poderia pegar aqui? Poderia, mas ficaria mais interessante ainda quando ele fizesse o cruzamento, que no caso ele demorou um pouco, porque ele consolidou e ficou consolidado. Ó, o MACD quando está dessa forma aqui, ó, vou dar uma dica para vocês já, o MACD quando ele está dessa forma até aqui, ó, quando ele está dessa forma, o mercado está consolidado. Ó. Então não tem direção, então a gente não pega a operação aqui, só se você quiser pegar operações em consolidação, em região SNR, suporte, resistência. Morreu dentro da região, fez padrão de candle ali de reversão, a gente pega a operação. Fora isso, não tem operação. Então, a gente não opera aqui com o MACD dessa forma. Daí o MACD começou a apontar a compra a partir daqui, ó, desse momento aqui, ó, vou mostrar para vocês. A partir desse momento aqui, a gente já teria uma operação aqui, ó. Candlezinho de continuidade, fez rompimento de região, foi onde iniciou a força no MACD, ó, onde deu início a força no MACD, a gente poderia comprar no próximo candle aqui.
Mesma coisa acontece nos candles sequenciais aqui da frente. Quando vem pivô, veio o candle de continuidade rompendo, no caso aqui, a gente poderia entrar no próximo candle. E aqui, ó, continua nessa consolidação. Tá vendo? De repente a gente consegue arrumar uma entrada aqui, rapaziada. Ferreira, qual entrada você vai pegar aí? Ó, deixa eu só reduzir minha mão aqui, vou dividir, meu stop hoje é $600, então vou dividir em duas de 300 aí com vocês. Eu vou pegar venda, rapaziada, porque ele vai romper fundo. O MACD já está apontando venda forte, ele não conseguiu romper topo lá, está numa consolidação, isso aqui é reversão de movimento. Então aqui ele vai romper fundo. Lembram? No vídeo passado eu peguei uma entrada mais ou menos igual junto com vocês? Mesma coisa aqui. Mesmo tipo de operação. Consolidação, já está muito tempo consolidado, tentou fazer rompimento aqui na região de resistência, não conseguiu, entrou o candle de força aqui, MACD apontando venda forte, ele tende a fazer rompimento do suporte e entrar candle cheio aqui. Beleza? Ferreira, é 100% das vezes? Não é, rapaziada. Vocês sabem que nada no mercado é 100%. Então ela pode dar loja na gente? Pode, mas é uma operação que ela costuma ser muito assertiva no longo prazo para mim. Eu costumo pegar muito operações boas, estilo essas daqui. Como essa foi uma operação muito boa. Como vocês podem ver, a gente já pegou a nossa primeira vitória. Utilizando o quê? Utilizando do indicador, do MACD e utilizando da nossa análise gráfica aqui. Porque de nada ia adiantar só o MACD, porque o MACD estava apontando venda desde aqui. E se você pegasse uma venda aqui, você ia tomar loss. Por quê? Ele ainda não tinha feito o movimento de exaustão, de compra aqui, apontando o rompimento. Aqui no caso ele já fez, esse candle de fraqueza aqui é um candle indicando exaustão compradora. Então iria entrar a venda ali para tentar um possível rompimento. Pode ser um falso rompimento? Pode ser um falso rompimento, mas ela ia fazer esse candlezinho aqui de rompimento da região. Fechou? Então já pegamos nossa primeira vitória. Eu acredito que do MACD eu já passei para vocês o básico, já dá para vocês utilizarem, já dá para vocês fazerem dinheiro com esse básico aqui do MACD. E é isso, rapaziada. Já fiz o vídeo que eu prometi para vocês lá do Instagram. Eu vou pegar outras dicas também do pessoal que mandou caixinha de pergunta lá, mas agora eu quero saber de vocês aqui do YouTube. Eu quero que vocês deixem aí embaixo o que vocês querem que eu poste aqui no YouTube. Quais vídeos vocês querem em específico que eu vou estar postando aqui para vocês, fechou? Vamos lá, rapaziada. Pegamos uma operação aqui, pegamos uma vitória. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora? Eu quero mostrar para vocês, antes que o vídeo fique muito longo, eu já vou mostrar para vocês aqui, ó, minha história aqui de retiradas. Ó, minha história aqui de retiradas. Quero mostrar uma coisa que aconteceu nesse mês aqui. Isso tudo que eu vou mostrar para vocês foi operando ao vivo com a galera da Alpha Class. Para quem não sabe, eu tenho uma comunidade onde eu opero todos os dias ao vivo com a galera da comunidade. De segunda a sexta-feira e alguns finais de semana também, a gente opera ao vivo lá dentro dessa comunidade. Eu opero junto com meus alunos lá. Fechou? Entendido? Beleza, dentro dessa comunidade, olha o que aconteceu só na Pocket. Lá a gente opera na Pocket e na Cotex. Por quê? A gente tem uma live de manhã operando e uma live à noite operando. Então, normalmente eu revezo uma de manhã operando na Pocket, outra de manhã operando na Cotex, no outro dia manhã Cotex e Pocket noite. Só na Pocket esse resultado aqui. No dia 2/7, 2 de junho, isso aqui é meu histórico de retiradas e depósitos, rapaziada. Eu quero saber qual trader que mostra isso para vocês aqui na conta principal dele. Não adianta nada você criar uma conta nova, botar 10 mil reais numa conta nova e daí você, saca ali no dia mesmo ou na semana você saca 20 mil e aí você mostra aquele histórico ali da conta nova. Conta nova você pode estar recriando e criando várias vezes até você ficar no positivo. Eu mostro aqui de uma conta minha antiga. Se vocês puxarem aqui, ó, desde o dia 16 de fevereiro. E vocês podem fazer aí a conta. Podem puxar quantidade de recarga, quantidade de saque, que vocês vão ver que eu estou muito positivo. Beleza? Mas vamos lá. Aqui do dia 7 de julho, depositei 15 mil dólares. Quando foi no dia 31 de julho, eu saquei 20 mil dólares. E tinha sobrado na minha conta aqui, tinha sobrado 1.500 ou foi 2 mil dólares. Isso aqui tudo ao vivo com eles. Fiz 5 mil aqui, só desse saque, 5 mil positivo. E sobrou 2 mil dólares a partir desse saque aqui. Fechou? Depois eu não depositei mais. Pode ver que tem um depósito aqui de 100 dólares, mas ele foi testando, mostrando para um aluno como que fazia o depósito. Eu não cheguei a recarregar.
Olha aqui. Então, 20 mil dólares eu fiz aqui e atualmente eu estou com 11.918. Então, se puxar desde julho, a gente está no mês de setembro, então 2 meses aí de operações, eu fiz mais de 15 mil dólares ao vivo com a galera da comunidade. Não são operações só no ao vivo, porque eu opero às vezes no off para postar apenas no Instagram, mas são poucas operações. Vez ou outra eu posto na Pocket ali operando no celular, 1, 2 operações ali, 3 vezes por semana. A maioria das operações são ao vivo com eles. Eu opero todos os dias ao vivo com eles. Então, esse resultado foi mostrando para eles ao vivo. Eles viram a evolução dessa banca aqui toda. Eu fiz para eles lá, eu falei para eles que até o final do ano, ou até o final de novembro ali, eu quero chegar a 40 mil dólares na conta. Por quê? Porque quando chega a um valor grande na conta aqui na Pocket, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, ela disponibiliza, ó, isso aqui é a conta que eu estou positivo hoje, estou 1.300 dólares positivo hoje. Mas a Pocket disponibiliza uma coisa aqui, ó, isso aqui, ó, 50 mil dólares que eu falei para eles que eu ia chegar. Ela disponibiliza isso aqui, a conta Guru, que aí você tem um payout a mais e tem alta prioridade no processamento de retirada, 8% a mais de payout, e fica com esse negocinho aqui. A galera falou, pô, Ferreira, tenta chegar. Falei, beleza, vamos fazer aí longo prazo, vocês sabem que eu gosto de trabalhar a longo prazo, e a gente vai tentar chegar a 50 mil dólares só lá dentro da comunidade. Então, começamos com 2 mil, atualmente estamos com 11.919 e vamos tentar chegar a 50 mil dólares. E quem estiver junto comigo, né, vai fazer não proporcionalmente o mesmo resultado, mas em valores, com certeza. Pode ser que tenha pessoas lá que faça? Pode ser, mas não são todos que vão conseguir fazer o mesmo valor. Mas proporcionalmente ali em porcentagem de capital, o mesmo resultado dá para vocês fazerem que eu lá dentro, até porque vocês pegam as mesmas operações que eu. Logicamente tem, lá dentro não é uma sala de operações, não é uma sala de análises, desculpa, rapaziada, não é uma sala de sinais, lá dentro é uma sala de análise e de operações, onde eu passo as minhas entradas, eu mostro no gráfico as minhas entradas e explico o motivo das minhas operações. Rapaziada, no tempo que eu faço aqui com vocês no YouTube, é a mesma coisa que eu faço com eles lá, só que ao vivo. Eu falo o motivo das minhas operações, explico, tiro dúvidas, porque o intuito lá não é só passar sinais, não é só passar minhas operações todos os dias para eles. O intuito é tornar eles traders profissionais, como eu estou conseguindo. Se vocês forem lá no meu Instagram, quase que todo dia eu posto lá feedback dos alunos da comunidade. Isso porque eu não fico lá tirando print e querendo postar todos os feedbacks, porque eu teria feedback para postar todos os dias, porque tem muito aluno ficando consistente lá dentro. Tem muito aluno mudando de vinda. Tem muito aluno mudando de vida. Mas, rapaziada, já temos aqui 18 minutos de vídeo. Vamos parar de enrolação, né? Vamos buscar aqui logo nossas entradas. Vou pegar mais 2 entradas aqui junto com vocês e vamos tentar bater aí nossa meta. Vamos ver se o mercado nos ajuda, né? Ó, vamos buscar. Euro NZD, deixa eu deixar aberto aqui. Deixa eu abrindo aqui junto com vocês os pares de moeda, né? E Euro GBP. Beleza, rapaziada. A gente tem, eu abri só esses porque a gente tem já possíveis oportunidades aqui no SDCAD. Já tinha uma oportunidade. Eu fechei ele sem querer aqui. Ele tava bonito para uma compra. Entrando no volume no MACD. Deixa eu ver em 30 segundos aqui como que ele tá. Ó, pressão compradora, rapaziada. Se ela retestar ali na região de compra, comprei. Comprei aqui o SDCAD. Por quê, família? Ó, candle de força aqui no M1. Candle de força no M1. Rompendo região de pivô. MACD começando a apontar a compra forte. Começando a iniciar uma reversão de movimento. Lá em 30 segundos. Em 30 segundos a gente teve um candle vendedor aqui. Porém um candle vendedor que teve muita pressão de compra nessa região. Então, quando ele voltou para retestar aqui, eu acreditei que iria entrar compradores defendendo novamente. Mas não foi o caso. A gente tomou um loss aí, mas está tranquilo. Nossa próxima operação eu vou entrar com o meu stop cheio, porque já tem muito tempo de vídeo e eu não quero ficar muito tempo aqui, vamos se dizer, com vocês, por conta que tem muita gente que não assiste o vídeo até o final quando são vídeos longos. Então, eu tento sempre buscar um vídeo ali na média de 20, 30 minutos para vocês no máximo. E a gente já está em 20 minutos aqui, e se eu prolongar, vai acabar passando de 30 minutos aí de vídeo. Fechou? Euro USD está iniciando reversão de movimento, porém aqui é venda. Aqui eu só pego se ela romper aqui fundo. Caso contrário, não tem operação.
Vamos aguardar, né, rapaziada? Ó, aqui no SDCAD, a gente tem mais uma entrada. Ele deu aquele loja na gente, mas agora a gente tem um fluxo aqui nele novamente. E vamos esperar só ele retestar aqui embaixo, rapaziada. Ele tem que retestar ali região de pivô. Vai ficar interessante demais aqui, porque no M1 tá muito bonita essa operação em 30 segundos também. Vamos ver se ela dá uma retestada ali embaixo. Vamos esperar para ver se ela vai lá, rapaziada. Se ela for lá, já sabe, né? É meta. Vamos lá, o SDCAD. Faz a boa pra gente aí. Ó, rapaziada, vai terminar descanso em 30S. Terminou descanso em 30S, comprei. Terminou descanso em 30S, tem continuidade aqui. Operação linda demais. Tem tudo para pagar a gente. Vamos aguardar a finalização da ordem. Tá muito boa essa operação aqui. Vou sumir aqui um pouco e já volto com vocês. Ó, agora pagou, rapaziada, a nossa operação. MACD apontando alta, como vocês podem ver, ele acabou de fazer o cruzamento aqui. Fez o cruzamento, força compradora, teve rompimento aqui de região, tem alvo de preço lá em cima para buscar. Terminou descanso em 30S, eu queria um pouco mais embaixo, só que não veio, porém terminou descanso em 30S. Tem continuidade de movimento, rapaziada. Operação linda demais. Pegamos aí nossa segunda vitória, estamos 2-1. Ó, 2-1, isso aqui não foi com vocês, foi antes, essas vitórias aqui. Comecei aqui, 1, 2, 2-1, fechou? Vamos para nossa próxima operação, vamos voltar para a mão aqui de $300 e já volto com vocês quando aparecer a oportunidade. Ó, aqui no SDCAD, se ele vir um candle de força, a gente tem uma continuidade, reversão de movimento, começando a entrar a venda forte no MACD. Rompeu aqui, a gente tem continuidade de movimento para vir buscar próximos alvos lá embaixo. Não fez rompimento, ainda terminou com gap de alta, então esquece essa operação. Aqui no CAD JPY agora ela deu uma boa oportunidade. Ó. Fez pivô, veio candle de força, rejeitou o movimento inteiro, um MACD apontando alta firme. Vamos ver como que está em 30S. 30S já renovou alta, tende a dar continuidade de movimento. Ele ficando vermelho aqui eu já pego a operação. Não vai dar chance, rapaziada, não vai dar chance. Brincou com a gente aí, ó. Não deu oportunidade. Ó, terminou um descanso aqui no EURUSD, família. A gente tinha uma venda aqui no EURUSD, ó. Se ela subir ali, eu vou vender. Vendi aqui no EURUSD por conta desse descanso, ó. Descanso em 1 minuto. Ficou um pouco arriscada, rapaziada, essa ordem. Porque ela tá, agora que eu me liguei nisso aqui, ó. Ela tá iniciando uma consolidação aqui em 30S. Então aqui, ó, terminou na região de suporte, ele poderia entrar, compra aqui. Ele entrou, compra, mas ela pagou a nossa taxa por conta dessa região que tem aqui atrás, ó. Essa região de venda. Tá vendo que ela tocou aqui nessa região, tocou lá em cima no posicionamento vendedor e vendedores ainda conseguiram defender aqui firme? Essa entrada aqui eu peguei, mas não era para me ter pego. Foi uma entrada que, se eu tivesse prestado atenção realmente, eu não pegaria. Mas ainda assim ela pagou, né? Então vamos lá, família. Minha última operação, dando gain ou dando loss eu encerro, porque eu vou encerrar no positivo ainda. 464, se eu tomar loss eu volto para 12 mil. Ainda estou no positivo, porque eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver quanto que eu estou no positivo. Perfil trading. Ó, eu estou positivo aqui hoje ainda $1.895. Então estamos positivo aí $1.895, fechou? Isso aqui é período do mês. Eu tô, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, já aproveitar que eu tô aqui. Do dia 12/8, então do mês passado, um mês aí de operações. Estou positivo $9.800. Então, R$50.000 aí positivo. Vamos lá. O SDK de mercado consolidado. Deixa eu ver se dá para pegar uma compra aqui ou se está arriscado. Vamos ver. Ó, MACD apontando venda. Ele tende a romper venda aí, tende a romper fundo. Então, não vou pegar a operação. Já volto com vocês quando eu achar uma oportunidade. Ó, rapaziada, no EURUSD, ó, candle de descanso, tá um pouco arriscado que tá dentro do posicionamento comprador, mas o MACD tá apontando venda e ele deixou uma nova baixa ali, ó. Rejeitou o movimento, aqui tem a região de pullback junto com uma região de venda atrás, tende a corrigir venda se ela buscar ali a 100 eu vendo, que é uma taxa bem melhor, ele tende a retrair naquela região, ó. Buscou próximo, que era um pequeno rompimento, vendi aí. Vendi aqui, vamos ver se ela vai pagar a nossa operação. Vamos ver, rapaziada, se o mercadinho vai pagar. Família, tem uma LT aqui, ó. Como que eu não vi essa LT, rapaziada? Que zica, hein? Vamos tomar loss de bobeira aí, ó. Rapaziada, tomamos um loss à toa. Um loss de principiante, podemos se dizer.
Acabei não verificando essa LT aqui, acabei não olhando. A LT segurou o movimento porque ela rejeitou o movimento aqui. Essa rejeição, essa nova baixa não foi para a continuidade, mas sim para a reversão de movimento por conta da LT. Então entrou um comprador forte aqui, ele tenderia a vir candle forte comprador aqui realmente para reverter o movimento. Tomamos um loss à toa. Fico indignado quando eu tomo loss assim, rapaziada, à toa. Mas faz parte, rapaziada. Ainda assim estamos no positivo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ainda assim estamos bem no positivo. 1.431 dólares no positivo ainda. Dá quanto isso hoje? Deixa eu ver aqui na minha outra tela. 1.431. Vamos lá. Ó, 1.431 dólares, 7.135 reais positivos hoje ainda. Estamos bem demais. E no mês estamos aqui com 9.350. Fechei sem querer, deixa eu voltar para mostrar para vocês aqui. 9.350. 46.624 positivos no mês. Desde agosto, 12 de agosto até agora. Menos de um mês ainda, né? Até agora, 8 de novembro. Mas é isso, rapaziada. Ficamos por aqui. Me sigam lá no Instagram. Se inscreve aí quem é novo no canal. Acompanhe todos os meus vídeos aqui. Eu estou aqui para ajudar vocês a se tornarem consistentes dentro do mercado, a realmente aprenderem a operar, aprenderem a fazer a leitura correta do gráfico e não só ficarem dependentes de estratégias ou de indicadores que não vai te levar em lugar nenhum. Tamo junto. Até a próxima.